Não há nome igual, não há nome suficiente para ir ao topo, ao maior lugar de todos. É o melhor, o mais tenebroso, o mais incrível, aquele que faz a gente mover. O maior líder de todos os tempos. Ele mesmo, Jesus, veio para nos resgatar de uma vida medíocre, de uma vida mediana, de uma vida de desgraça, de uma vida de desavença, de treta, de falsas uniões, uma vida maldita, uma vida em pecado, para nos resgatar para a vida eterna. Então nós estamos livres de tudo isso e eu creio que hoje vai ser o melhor dia, o mais especial, o mais incrível da sua vida. Porque alguém morreu por você para te salvar do mundo. Muito bom dia, muito bom dia. Incrível, incrível hoje. Um dia muito especial. Falar de Jesus é incrível, porque não cabe palavras em minha boca falar de Jesus. Um líder que veio para transformar as nossas vidas, que veio para mostrar realmente o caminho, né, a verdade e a vida. E quando a gente reconhece isso, a gente vive os planos de Deus. Não é as coisas do mundo. Esperar a Gisele entrar aqui. Hoje a Gisele vai trazer uma mensagem para nós. Bom dia, Bel. Bom dia. Bom dia, Evandra. Deixe o foguetinho de vocês aqui na live. Envie essa live para mais pessoas. Deixe uma frase aqui, um agradecimento para Jesus, o maior de todos. Não existe nome igual. Não existe. Então, eu declaro para vocês já um dia abençoado, um dia de paz, um dia onde que a morte venceu qualquer barreira, qualquer transgressão e tudo que você está passando em morte na sua vida já está livre, porque eu creio nessa salvação. Não estamos aqui para passar Amém. nenhuma desgraça, nenhum pecado, nada. Nós somos livres, livres para reinar, reinar em vida. E é agora. Bom dia, Gi, bom dia. Bom Ai, ai, dia, ai. bom dia. Eu tô nessa empolgação. Que bom. Jesus Para é mim, empolgado, né? sempre Então, foi, não tem, não é? não tem, né? Ele é empolgado. Vai lá, pode continuar. Para Pegar minha água. para mim, sempre é muita responsabilidade falar aqui nas lives, seja sobre o que for, seja o tema que for. Para mim é muita responsabilidade vir aqui trazer algo, porque a gente está falando com outras vidas, né? Então, tudo que a gente fala pode tanto abençoar quanto pode amaldiçoar. Mas quando você me falou, nós vamos falar sobre Jesus, falei, gente, agora isso foi para outro patamar de responsabilidade. Chega a tremer, né? E me deixa muito. Não, nossa, né? Porque é muito. Falar sobre ele é uma responsabilidade muito grande. E eu fico, ao mesmo tempo, ansiosa por causa dessa ansiedade, eu fico muito feliz, porque, como você falou agora na introdução da live, para mim, é uma alegria muito grande falar sobre ele, porque o que ele fez na minha vida, eu preciso anunciar isso. Eu preciso dizer Vamos o anunciar. quanto ele transformou, né, a minha vida. E aí eu quero começar, eu quero puxar o assunto sobre Jesus como uma coisa que aconteceu comigo há quase 20 anos atrás. Eu trabalhava em um determinado lugar e a pessoa que era a dona, né, era a minha patroa, ela era ateia. Ela não cria em Deus de forma alguma. Assim, dizia, né, que não cria em Deus, mas quando o cara apertava me pedia hora pela gente lá, por favor, eu não acredito, mas você acredita. Amém. E ela disse, uma vez Amém. uma frase que ela disse para mim foi assim: para você a vida é muito fácil, porque você crê em Deus. Então a vida para você é muito fácil. Porque se as coisas derem certo, você vai dizer assim, tá vendo? Foi Deus quem me deu. Se as coisas derem errado, você vai dizer, viu só? Deu errado, culpa de Deus. E aí eu concordo com ela em partes. Em partes disso eu concordo com ela. De fato, a minha vida é mais fácil porque eu creio em Deus.
Porque eu tenho a segurança de que existe alguém maior que eu, conhecedor de todas as coisas, que sabe o amanhã, conhece aquilo que eu não conheço, enxerga o que eu não enxergo, está nos lugares onde eu não estou, me livra de coisas que eu nem sei que são livramentos na minha vida, que eu nem vou imaginar que isso foi um livramento na minha vida. Então, de fato, minha vida é mais fácil. Eu acredito em alguém que é maior do que eu, mais poderoso do que eu. Mas eu discordo de que, se tudo que aconteceu na minha vida é porque ele. Ah, foi só porque ele quis, porque se eu não me mover as coisas não vão acontecer. Algumas semanas atrás o Thiago trouxe aqui sobre propósito e ele falou sobre Moisés. E o mar só se abriu porque Moisés tocou no mar. Moisés teve uma atitude. Então, se a gente quer viver grandes coisas, a atitude tem que partir de nós. Nós temos que ter uma atitude. E da mesma forma que algo de ruim que aconteça na nossa vida, nem sempre é porque Deus permitiu que acontecesse. Muitas vezes nossas atitudes nos conduziram para essa situação que não é ruim. Às vezes atitudes que a gente teve anos atrás, não agora, mas anos atrás, algo que a gente fez que conduziu a nossa vida para essa situação. Então, sim, de fato a minha vida é mais fácil, mas nem tudo a gente tem que colocar na responsabilidade de Deus. E aí eu fiquei pensando, né, sobre Jesus, sobre o amor dele, e isso a gente pensa o tempo todo no quanto ele foi bom, no quanto ele foi maravilhoso. E aí eu vi até uma frase ontem, que Jesus ele se tornou o que nós somos. Jesus se tornou o que nós somos para que nós nos tornássemos o que ele é, filho. Boa, O boa. filho de Deus. Ele se tornou o que nós somos, veio em carne, andou pela Tem terra, carne. passou o que nós precisamos, entende? Eu penso muito isso do tamanho do amor de Jesus por nossas vidas, que ele sentiu o que a gente sente. Ele sentiu fome, sentiu medo, sentiu frio, sentiu angústia, se sentiu sozinho. Ele fala, tem uma passagem que ele diz: fique aqui comigo. Vamos ficar aqui juntos ali no momento que ele estava passando, já sentindo a angústia da crucificação. Ele pede aos discípulos e vamos juntos orar. E a passagem relata do momento de dor que ele estava passando, o momento de angústia que ele estava passando, porque foi uma solidão e um silêncio muito grande. E quantas vezes a gente não passa por isso? Essa solidão, essa sensação de estar sozinho, de a luta ser só nossa, de não ter ninguém por nós. Então ele veio em carne, passar tudo o que a gente passou, pagar um preço muito alto para que nós nos tornássemos o que ele é, sermos chamados de filhos de Deus. Isso veio pelo advento de Cristo. É o advento de Cristo que nos tornou filhos de Deus. E a gente fala muito assim, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Tem louvores, né? Tem canções sobre isso. Muitos pregam sobre isso, que o melhor de Deus está por vir. E a gente tem que buscar isso sim, né? Porque o que eu vivo hoje, a vida que eu quero aqui hoje, as coisas que eu quero conquistar, e a gente tem sonhos, a gente tem planos. Então a gente tem que sim que acreditar que Deus tem o melhor para nossas vidas, que a gente pode comer o melhor dessa terra. Só que a maior e melhor bênção que você pode viver na sua vida, não existe nada maior do que isso, é saber que existe salvação em Cristo, que existe uma transformação que vai além do que está aqui, do que a gente está vivendo aqui. E aí talvez você pode olhar para mim e dizer assim, mas eu não acredito nisso. E é uma perca de tempo acreditar. Que era o que aquela pessoa de anos atrás me disse, que acreditar em Deus era uma perca de tempo, porque ele não existe. E aí, naquela época, me veio uma reflexão assim: pois é, se ele não existe, eu não perdi meu tempo. Eu vivi uma vida de paz, eu vivi uma vida buscando ser melhor, eu vivi uma vida buscando ser melhor para mim e para os outros, buscando fazer o bem também aos outros, porque tentando viver uma vida de bondade. Então, se ele não existir, ok, eu não perdi nada. Eu vivi uma vida plena, uma vida bem, uma vida feliz, uma vida transbordando o que é melhor. E se ele existir e eu não creio nele, aí sim eu tenho um problema. Porque se ele não existir e eu vivi crendo nele, eu não tenho problema. Eu vou morrer e acabou. Agora, se ele existir de fato, se o que está na Bíblia é verdade,
e eu não crer nisso e eu morrer, aí sim eu tenho um problema. Aí sim eu tenho um problema para a eternidade. Então, por que não, né? Uhum. Por que não viver crendo nele? Por que não crer na verdade, na palavra? E É simples, sim, o melhor é de bem simples Deus. isso, né? É bem simples, não tem regra. É você viver os passos dele. E quando a gente vive os passos dele, a gente vai e segue ele de mãos dadas e até a eternidade. Eu tenho uma mensagem assim, até não queria atrapalhar, né, a tua mensagem, mas muitas pessoas estão dentro de uma prisão, fechadas ali. E, e Jesus ele está ali do lado de fora, né? Ele vem, abre a cela, só que você está amarrado naquele casaco de força. Você está totalmente amarrado, você não consegue sair, né? Jesus abre a jaula ali, aquela cela, aquela cela, e ele desamarra você. Jesus te desamarrou completamente. Aí Jesus começa a sair da cela, só que você permanece lá. E aí ele olha para trás, você não vem? Aí você que tem que tomar essa atitude de ir junto com ele, porque ele já te salvou. O dia de hoje ele já te salvou. Então tira esse dia para refletir, né? Exatamente. Essa salvação e comece a seguir ele. Sai dessa tela e vai lá e segue ele, porque com ele grandes coisas acontecem. Vai lá, continua aí, senão eu vou atrapalhar a tua live. E aí, eu cheguei até a postar um vídeo sobre isso, fazendo, criei um conteúdo lá sobre isso. Sobre isso não, né? Fiz mostrando o dia como foi, que foi, acho que foi 2, 3 dias que eu fui com meu marido pro mato puxar lenha mesmo. Por que precisa? Não, porque ele faz isso sozinho, nunca quis que eu fosse. Mas sabe quando você sente a necessidade de fazer um algo mais? Tipo, eu preciso fazer por mim, né? Pela pessoa que eu sou, eu preciso me desafiar um pouco mais. Falei, eu vou com ele, vou passar o dia. E passei o dia com ele no mato puxando lenha. E aí, umas 3, 4 horas depois que eu tava ali puxando, e assim, Rogério, eram uns galinhos, né? Uns galinhos leve, assim, colocava 2 nas costas e saía arrastando, e achando que eu tava arrasando. E aí eu sentei, muito cansada já, muito esgotada, 3 horas de trabalho. Sentei para retomar umas forças, tomar uma água. Aí eu fiquei pensando sobre o que foi a crucificação. Como eu disse, eu carregava ali uns galinhos fininhos, com a minha saúde inteira, né? Com o meu corpo inteiro, com a minha saúde inteira, bem alimentada, né? Depois de uma noite boa de sono. Então, sem nada para atrapalhar. Apenas puxando aquelas madeiras. E aí eu penso no que foi a crucificação de Cristo. Porque antes dele carregar o madeiro para ele ser crucificado, olha o peso disso, né? Isso me emociona porque eu penso muito no que foi. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia o que aconteceria. E ele não desistiu. Em nenhum momento ele desistiu de carregar aquilo. Ele não desistiu, ele sabia. Ele não tinha culpa, porque os que eram crucificados naquele tempo eram crucificados como preço, como pagamento, como punição por algo que fizeram. E Jesus não tinha do que ser punido. Ele não cometeu crime algum. E ele carregou aquilo, e aí eu carregando as madeiras, eu pensando, gente, Jesus estava açoitado quando ele carregou. E açoitado não é de ter sido chicoteado. Se você for estudar sobre a crucificação de Cristo, as os chicotes que chicotearam Jesus tinham espinhos, pregos nas pontas. Então, cada açoitada que davam nele, quando tirava, arrancava pedaços do corpo de Cristo. E mesmo ele despedaçado, ele estava despedaçado, ele foi até o fim. E ele foi apanhando até o fim. Eu carregando madeira em minha plena saúde e sem nada para me atrapalhar, foi extremamente esgotante. Foi assim, nossa, um trabalho que eu nunca imaginei o quanto esgota, o quanto acaba com a nossa força e energia. Eu falei, o que foi para Cristo? O que foi para Cristo? O que ele passou
por mim. Foi por mim. E o que que eu tô fazendo hoje para valorizar esse preço que ele pagou por mim? O que que eu faço com a minha vida hoje para dar valor ao preço que ele pagou por mim? Foi um preço muito alto. E lá, depois crucificado, eu penso aquelas travas passando por entre as mãos dele, por entre os pés dele, ele com aquela cruz de espinhos enfiada na cabeça. E ele foi pendurado. Ainda pendurado, furavam ele com lanças, furavam ele. Ele pedia de beber, encharcaram um pedaço de um pano com vinagre e Vinagre. deram a ele de beber, ao invés de dar água. Ele com sede. E, como eu disse, estudando mais sobre a morte de Cristo, a gente sabe que o corpo dele ele foi perdendo forças e um órgão esmagando o outro, e ele sentindo isso. Ele sentindo tudo isso. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu até vi antes de entrar para a live, olha como as coisas vão em concordância, né? O Denis até postou essa passagem. E eu queria ler com vocês, tá? É lá em Isaías 53. O Denis postou 53:5 e eu quero ler o 4 também, 53:4 e 5, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele pagou Glória a um Deus preço por isso. muito alto. Ele pagou um preço alto e de sangue para que nós pudéssemos estar hoje livres, libertos, para que hoje nós pudéssemos ser chamados de filhos. Nós somos filhos de Deus. E essa herança veio com um preço muito alto. Foi um custo muito alto que ele pagou para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando dele. Então, que a minha vida, a sua vida, seja uma vida de agradecimento a Deus. Peça o que você quiser pedir a Deus. Peça os milagres que você quer viver, os sonhos que você quer viver. Eu até comentei no post agora há pouco da Liga. Sonhe sim os sonhos muito grandes, mas sonhe debaixo daquele que pode todas as coisas. Não tem problema nenhum a gente querer viver as melhores coisas. Deus nos fez promessas dessa forma, de nós vivemos o melhor ainda aqui nessa terra. Mas nós não somos daqui. Nós não podemos nos contentar com o que está aqui. Nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Isso não quer dizer que a gente tem que viver uma vida de mediocridade. A gente tem que viver em plenitude, até para anunciar o nome do Senhor Jesus, até para mostrar o quanto Ele é maravilhoso. Vivemos uma vida de maravilhas, mas a nossa, onde nós temos que estar firmado não pode ser aqui. Nossas raízes não estão aqui, não pode ser aqui, porque o preço que foi pago por nós é para que nós vivamos em paz na eternidade com Ele. Eu falo sempre para minha filha que ela pode buscar as bênçãos que for na vida dela. Ela pode buscar ser o melhor que ela puder ser. Mas ela não pode esquecer, em momento nenhum, que o maior propósito da vida dela é quando ela fechar os olhos pela última vez, ela vê a face de Jesus. Esse tem que ser o maior Ó, propósito da vida dela. tremendo. Quando ela fechar os olhos. Hoje eu falo isso hoje com ela porque ela já tem idade para entender, né? Ela já tá com quase 10 anos. Então já tem discernimento Tem. para entender isso. Antes, Já lógico que eu pode falava de declarar. outras formas. Hoje eu já olho para ela e digo, você tem que viver a tua Já vida, tem não importa a poder. bênção que você quer. Já, ou se tem. Uhum. Falei, viva a sua vida. Busque sim o melhor. E é isso que eu quero dizer aqui para vocês hoje. Busque o melhor para sua vida. Mas o teu maior propósito seja quando você fechar os olhos pela última vez. Seja a face de Cristo que você veja. Ele morreu por Amém. nós. E foi um preço muito alto para a gente viver uma vida de qualquer jeito. Sabe, tem uma passagem interessante que Jesus ele fala para Deus: eu já cumpri todas as suas promessas. Né? Então, Jesus viveu as promessas de Deus aqui na Terra. E qual que era a promessa de Jesus?
é aquela promessa que nós temos que fazer aqui, né? Declarar a palavra. Eu já disse toda a palavra, né? Com ensinamentos, com parábolas, a Bíblia, a própria Bíblia. Então, ele já deixou a palavra para nós. Então, esse é o presente de hoje para nós, é a palavra, né? Que nós temos que declarar ela e viver essa palavra. A palavra é viva, Sim. ela é poderosa e ela é eficaz. Na boca de um justo traz maravilhas. Então nós temos essa justiça, né? Busque o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as coisas são Serão acrescentadas. acrescentadas. Porque nós não estamos aqui Amém. por bênção. Nós somos abençoados, né? Muitas pessoas estão vivendo atrás de bênção. Não, nós somos abençoados. Então, as pessoas estão vivendo ainda tempos de Adão, né? Mas existe um novo Adão, que é Jesus Cristo. Existe um novo tempo. Então, precisamos entender o novo tempo, né? Leiam Paulo, leiam o Novo Testamento e vivam pela graça, né? Vivam a graça de Deus na vida de vocês. Não vivam mais Sim. a vida mundana, né? Nós temos muitas promessas para se cumprir nessa terra e nós não conhecemos nenhuma. Nenhuma. Abrir a Bíblia ali tem muitas promessas para nós. E a gente esquece delas todos os dias, né? Todos os dias a gente esquece delas. Por isso que você tem que ler, por isso que você tem que refletir o dia de hoje, por isso que você tem que declarar o dia de hoje como o dia mais incrível da sua vida, porque alguém pagou, né? Como a Gi falou, alguém pagou o preço. Preço de dor, preço de cruz. E naquele momento que ele falou, tetelestai, está consumado, é aquele momento que ele levou todas as suas transgressões, toda a sua dor, toda a sua culpa, todo o seu choro, toda a sua doença. Sabe, esses dias eu fui na minha prima, ela pegou Covid e ficou afastada da empresa. E eu pedi para Deus uma revelação, assim, sabe? Pô, mostra que Deus é Deus, né? A gente é mesquinha, né? Que a gente fica pedindo revelações, mas a revelação já acontece todo Uhum. dia, né? E aquele dia eu queria saber mais de Deus, queria saber entender mais de Deus. Como a fé é pequena da gente, né? Nossa fé é muito pequena. E eu fui lá, orei por ela, né? Ela chorou, tudo, tal, livramos toda aquela doença que ela estava passando, aquelas transgressões, aquele momento de dor, de aflição em família, porque a enfermidade ela tira a paz da família e dói e acaba e não tem o que fazer. A enfermidade veio para acabar com o mundo, né? A enfermidade, todo pecado veio para acabar com o mundo. E naquele dia eu fui lá, orei por ela, tudo. Ela chorou e aí no dia seguinte recebi uma mensagem do meu primo. Ele falou bem assim, Rogério, o que nenhum médico, ela foi em vários médicos, vários. Naquela época, há 2 meses atrás, ela foi em vários médicos. Nenhum médico encontrou a saída, a dor, a cura. Mas você foi lá, orou por ela, e a partir daquele momento, ela se tornou curada. E esse mês que Amém. vem ela vai trabalhar com a gente. Esse mês que vem ela vai voltar a trabalhar conosco. Então, o que está faltando para nós é esse poder. É reconhecer que nós temos esse poder. De colocar a mão na mão de um parente, de uma pessoa que está passando por aflição. E declarar a vida para ela. Sabe? A gente tem que fazer isso. Essa é a nossa missão. Temos que Amém. viver em reino, viver esse reino. Viver reinando, viver governando. Porque com ele podemos todas as coisas. Posso tudo naquele que me Aquele que nos fortalece. fortalece. Continue abençoado. Gi, finaliza a live aí, já passou, mas graças a Deus por isso, né? Foi, é uma bênção, né? Não, se a gente for falar, se a gente for ficar falando de Jesus, gente, vamos ficar com nós aqui o resto do dia. Eu trabalho, ninguém fala nessa vida, porque falar dele a gente vai falando e vai emendando uma coisa na outra, e você lembra de uma outra situação e de quanto ele foi bom, e são tantas coisas. Se você parar pra pensar na minha vida, quantas vezes Deus cuidou de mim, Deus
moveu, Cristo foi o suficiente, não precisei de nada além disso. Então, e a gente ficaria aqui o resto do dia falando. E que fique isso para você, né? O preço que foi pago foi muito grande. Sonhe sim os seus sonhos. Planeje a tua vida. Viva o melhor que você puder viver. Mas tudo isso debaixo da graça daquele que pode todas as coisas. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Obrigada, Rogério, por essa oportunidade de poder falar de Jesus. É Imagina. muito bom. E qualquer oportunidade para falar dele é maravilhosa e eu vou abraçar. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente na live. Como eu sempre digo, eu tenho muito respeito, porque eu sei que vocês dispõem do tempo de vocês, que é algo extremamente precioso, para estar aqui compartilhando com a gente esse momento. E eu fico muito grata mesmo, Amém. por poder estar aqui na live da Liga e principalmente hoje, por falar do amor desse homem maravilhoso que transformou a minha vida. Amém. Jesus é suficiente. Ninguém vai ao Pai a não ser Amém. por Ele. Por Ele. Por fim. Então creiam nisso, creiam em Deus, creiam em Jesus. Crer é fácil, sabe? Crer é muito fácil. Eu creio, pronto. Mas tenha fé. Comece a caminhar passos de fé. Né? Se move em fé. Crer, todo mundo crê. Até o diabo crê. Mas comece a caminhar Exatamente. passos de fé. Tá bom? Essa não é uma dica, é Amém. uma verdade. É uma verdade. A verdade. É isso aí. Não uma sacada, não, pega o insight, não, é uma verdade. Isso aí, meus queridos. Continuem abençoados. Coloque a mão na família de vocês. Abençoe a família de vocês. Vocês têm poder. Comece a partir de hoje a declarar vida Amém. e não morte. Tire o palavrão da sua boca. Comece a declarar a verdade. Tire as transgressões. Comece a declarar a vida. Tire aquelas dívidas. Comece a declarar a abundância. Porque você tem Tire o as poder. reclamações. Começa a declarar Tire. bênção, vitória. Chega. Reclamar. Declarar, não reclama, declara. Declara. Porque Deus, ele usou a palavra, ele usou o verbo. E o verbo, né, fez E carne Deus nos para que diz ele na pudesse palavra, morrer, né? Pode e falar. Deus nos diz a palavra. A nossa língua tem poder. Então, tudo aquilo que você disser, ou você vai abençoando, você vai estar amaldiçoando. Então, que seja para bênção, que seja para abençoar. Que todas as palavras que saírem da nossa boca sejam para abençoar nosso lar, nossa família, nossa vida, os nossos entes queridos, as pessoas que nos cercam, que as palavras que nós venhamos falar seja para abençoar. Só outra dica também. Se acontecer alguma coisa de errado, adversa, né, que venha interferir sobre o teu novo, a tua nova vida, que é a partir de agora, uma nova vida, uma nova criatura. Se alguma coisa vier interferir, repreenda no momento. Não deixa aquela coisa vir. Se o pecado vier para você, peça perdão na hora para Deus. Perdão, Senhor. Eu não sei o que eu faço, mas eu acredito no Senhor. E eu estou livre disto. Então, Amém. viva a vida com identidade. Continue abençoado, tem muita coisa para falar, né? Igual você falou, mas Nossa, é isso. Continue abençoado, agradeço imensamente, tá? Todos que estiveram aqui nesta semana. Amém. Falando sobre equilíbrio de vida. Mas o maior equilíbrio de todos é esse, é a fé. O maior é equilíbrio. É a fé. A gente sabe que temos que trabalhar emocional. Tudo. A gente sabe que tem que trabalhar o corpo. A gente sabe que tem que trabalhar a comunicação, as coisas, né, do mundo. A gente sabe que a gente tem que trabalhar isso. Né? As emoções, a gente vive por as emoções também. Mas é a fé, é o seu espírito que tem que sobressair sobre todas as coisas. E quando sobressai sobre todas as coisas, tudo é acrescentado. É isso aí, gente. Bom dia.